最初から友達ですけど、あなたのこと好きです。でも、a Nata ni Moto Aitai. É? O quê? Tá errado? Mas não era a gravação que a gente ia fazer? Ah, é a abertura do Caraquete Cena de hoje, gente. Perdão, desculpa. Hoje vamos falar tudo de doramas, tudo de seriado japonês. Gomenasai. E para me ajudar a entender tudo sobre o universo de séries e doramas orientais, eu tenho aqui 3 experts comigo. Paola, Denis e Serginho. Paola, eu acho que você conhece mais de doramas do que qualquer um aqui. O que existe de diferente nessas séries orientais que não existem nas séries ocidentais? Respeito. Já anda na lata, né? Respeito. Então, a cultura deles é bem mais conservadora e bem mais respeitosa que a nossa, né? Nossa, assim, na América, parte ocidental em geral, mostra mais educação dentro das escolas. E aqui, eu acho que no Brasil, principalmente, o conteúdo de... É que dorama é novela, né? E aqui é tudo muito apelativo para coisas de drogas, sexo, violência, e lá não tem esse tipo de coisa. Os personagens se beijam lá? Ou não? Assim, é bem... Bem no final da novela, é bem difícil você encontrar algum beijo ou algo acima de pegar na mão. É que eu conheço muito pouco. Então, tem affair, tem casaizinho. Mas faz parte da cultura Faz oriental. parte da cultura. Tem casaizinhos não, lá? mas aí não é só o dorama, né? Não é só a série, né? Faz parte da cultura oriental. Os orientais, sobretudo chineses, japoneses, eles pegam um pouco na mão na rua, se beijam um pouco na rua por conta disso. É uma coisa muito sentimental. Não tem contato físico, quase. Pouco contato físico. É uma coisa muito íntima, esse tipo de contato físico. A gente, no universo ocidental, que faz diferente, né? E isso está expresso. E não só essas novelas, né, que são bem diferentes do que a gente tem, como as séries de aventura mesmo orientais são bem diferentes, né, Denis, né, Serginho? Você tem o Tokusatsu, que é uma outra história, né? Não tem nada muito parecido, tanto que a única coisa parecida que existe é, na verdade, uma adaptação, que é o Power Rangers, que já é uma adaptação dessas produções. Na verdade, ela se parece porque todos têm robô gigante, vamos dizer assim, né? Não, até o Brasil chegou a fazer uma, entre aspas, muito mal feita, que foi, na época, no terceiro e último programa que a Angélica teve os Cavaleiros do Futuro. Uma sátira bem brasileira, bem horrível. Mas também eram 5 pessoas, eram 5 heróis. Mas acho que a diferença, aliás, é uma diferença que eu vejo no Sentai, no japonês e nas adaptações do Power Ranger. Quando a gente adapta, a gente meio que mantém, mesmo tentando fazer série, a gente mantém um pouquinho dessa questão meio que de humor, meio de sátira, coisa que não existe no original. O original leva a sério esse tipo de produção. Não importa se o monstro é um monstro de borracha ou, enfim, o cenário de isopor. Você está lá meio que recitando Shakespeare para o japonês. Não tem essa diferença. Parece uma criança. Esse monstro é como uma criança. Isso também é um pouco da cultura, né? Um pouco de como você encara esse tipo de produção, né? Não, lá, por exemplo, personagens morrem, assim, coisa que você não vê, por exemplo, no Power Ranger. Eu não me lembro de nenhum Power Ranger que tenha morrido, assim. E já aconteceu em Tokusatsu, personagens, alguns importantes morrerem. Assim. E destruição de cidade, que no Power Ranger não mostra muito. Lá você vê a destruição e, em alguns momentos, você tem um reconhecimento por parte dos personagens que morreu muita gente nessa destruição. Isso não existe nas produções ocidentais. Não tem. O que eu acho legal nesse quesito de cenário, de destruição, e mesmo que seja um boneco de borracha, isopor, é que tem custo de produção, tem época de produção, e para eles têm respeito pela obra concluída, sendo perfeita ou não. O que importa é o enredo, a dedicação que a pessoa tem. Isso em questões de até presentes, quando eles se presenteiam com alguma coisa, pode ser um origami, um negócio de papel, tem um respeito, tanto é que você tem que receber as coisas com as 2 mãos quando você pega, segurar
Porque não importa a qualidade, importa o trabalho que a pessoa teve, você respeitar aquilo que ela fez por você. Até comida é assim, né? Comida O também. japonês, E o uma coreano, coisa o que- chinês, eles têm esse costume de dar comida que você fez para outra pessoa. Sim. Você não é que você compra algo, você compra um bolo e entrega. Você faz mesmo que não ficou tão perfeito quanto o da confeiteria, mas por causa da significação, né? Foi o meu tempo desperdiçado E uma fazendo coisa aqui que eu pra te dar de vejo, presente. né, que eu vejo e é muito comum lá, né, eles valorizarem independente se a coisa foi ruim, se a coisa é boa, eles valorizarem o que foi feito. Aqui não. Você já critica, se ficou ruim, você critica, se ficou bom, você critica. Você não vê o valor do custo que as pessoas que estavam envolvidas fizeram na obra. E tem até uma questão de educação. No caso da destruição dos tokusatsu, você tem a destruição porque o Japão é um país que está situado numa região do mundo em que existem muitos, né, acidentes naturais, né? Você tem tsunamis, terremotos e por aí vai. Então, o monstro atacando a cidade não deixa de ser o aviso para a criança que, quando surge o alerta de tsunami ou de terremoto, ela tem que se proteger, ela tem que procurar um abrigo, como as pessoas procuram abrigo nos filmes, que aparece um monstro, todo mundo vai para o abrigo, e você vê isso nos filmes do Godzilla, nas séries e tudo mais. Então, não deixa de ser também uma questão de educação. Você já, desde pequenininho, conscientizar a criança que existem perigos, só que existem formas de você minimizar esse perigo agindo das formas mais seguras, e também o seriado serve para isso, serve para criar essa Acho conscientização, que né? uma coisa também que até então eu não via, mas... Quer dizer, eu via, mas não reparava tanto. Agora, depois de grande, que se você vê todos os super-heróis de equipes, né, eles têm umas cores. E sempre o líder é a cor mais grave, que é o vermelho. No caso japonês, é a cor que está na bandeira, né? Você tem todo um significado por trás, cada cor dos samurais. Então, você tem toda uma codificação das cores que, para eles, fazem mais sentido do que para a gente, mas existe e está lá. E tem a questão também da política mesmo japonesa, chinesa, de que nem aqui você pode pintar o cabelo, você pode andar com determinadas roupas. Lá eles não podem. Então, existe as séries, né, os tokusatsu, existem os animes, onde as pessoas podem se caracterizar, usar perucas, sem denegrir o corpo delas, porque lá, tatuagem, piercing, pintar o cabelo, hoje não tanto, mas antes era um modo que você ofendia, denegria o seu corpo. Então, você pode andar de cosplay na rua, você pode andar de peruca na rua ou com alguma coisa característica, mas que desde que você não estrague o seu corpo, o seu organismo. É que no caso da tatuagem mesmo, você tem toda uma conotação, sobretudo no Japão, que isso era, Religiosa. não só isso, mas também uma marca do crime organizado. Sim. Que a gente não tem, né? Lá a marca da Yakuza era a tatuagem e ficou durante séculos isso. Então é muito difícil você tirar da cabeça do japonês que a tatuagem está ligada a uma questão de crime, uma vida de crime. Sim. Então você conseguir introduzir isso na cabeça que você pode se tatuar, mesmo não sendo um bandido, não sendo um assaltante, enfim, um traficante, é um pouco mais difícil. É por isso que eles são talvez do país mais desenvolvido no mundo que menos tem tatuagem, por conta dessa questão cultural. Sim, e engraçada a cultura também de estudar, né? Que desde criança, dá para ver isso em filmes, animações e tudo. Com 4 ou 5 anos, a criança já vai sozinha para a escola, já tem uma vida responsável de cuidar da casa, cuidar do irmão mais novo, tudo. E aqui isso não, a criança é sempre dependente dos pais até a adolescência. Até mesmo adulto, às vezes depende muito dos pais. Lá não. Tem uma política de educação, de amadurecimento totalmente diferente daqui. Mas para mim esse eu acho que é o charme do dorama, ou mesmo do tokusatsu, é mostrar essa cultura, que a gente não tem esse contato. E não é só mostrar essa cultura, é mostrar essa cultura através da visão de quem pertence a essa cultura, que isso também dá uma diferença enorme, né? Não é a gente vendo de fora como é a cultura japonesa, a cultura coreana, a cultura chinesa. São os próprios chineses, coreanos, japoneses mostrando a sua cultura, como eles a enxergam. Isso para mim é um ganho enorme. Eu acho que isso é bom na influência do adolescente, do jovem, porque ainda mantém aquela pureza de como deve se relacionar, porque adolescente é muito influenciado por séries, adolescente é muito influenciado por novelas, por modas, essas coisas. E mostrando que aquele jeito é a política e a cultura certa, não acaba se submetendo a certas coisas que aqui na parte ocidental acham comum, como fumar, e matar aula e mais um monte de coisas. E nisso de mostrar a cultura, eu sou muito apaixonado pelo Japão dos anos 80, porque eu cresci assistindo os tokusatsu, e eu acho que uma das cidades que eu mais conheço no mundo, apesar de não ter pisado, foi Tóquio, sobretudo a Tóquio dos anos 80, porque eu via em todos os episódios. E Tóquio aparecia muito porque o tokusatsu, como era feito com pouco dinheiro,
eles faziam o óbvio. Quando você não tem dinheiro, você não filma em estúdio. Você sai na rua para filmar, porque não existe um palco maior no mundo do que o próprio mundo. Tem uma forma de você conter os custos e ter uma produção que pareça ter mais dinheiro do que tem, na verdade. Então, você sai pelas ruas, nas praias, nos mercados, filmando. Acho que você então, conhece. então, você vira uma atração turística, não, um passeio turístico, você assistindo um episódio de qualquer um desses Eu seriados. sou assim por Xangai. Xangai. Xangai e Taiwan. É. Você Meu também você ficou conhecendo, então, também a pedreira da Toei, né? Maldito Jaspion! Desta vez eu acabo com ele. Jaspion! Venha lutar! Às suas ordens! Cosmic Laser! Nossa, a pedreira do Toei eu queria conhecer. Você sabe que tem gente que vai e visita, né? Apesar de ser muito difícil entrar nessa pedreira até Pedreira hoje. da Toei, pra quem não sabe, é onde sempre tem as lutas finais. E que entre não os- é da Toei, né? Obviamente, a pedreira é uma pedreira de mas foi uma verdade que brincadeira. existe, que a Toei costumava alugar, depois parou porque havia muita chiadeira dos vizinhos próximos. Porque todo mundo queria ir lá. Não só isso, com os sons de destruindo coisas no meio da noite, fazendo filmagens no meio da noite, acordava todo mundo. Enfim. Os vizinhos deram uma chiada, né? Tem a lei do silêncio também no Japão, então vamos dar uma parada. Só que é engraçado que você vê, por exemplo, no Changeman, por exemplo, às vezes eles estavam na cidade, os personagens davam um salto, eles já caíam na pedreira da Toei. Era um teleporte, assim, que assim, ninguém, na época, quando a gente é criança, a gente não percebe. Hoje a gente percebe. Mas Power Ranger também é assim, eles dão um salto e já vão para a filmagem japonesa. Eles estão na filmagem americana, eles dão um salto e entram na filmagem japonesa. Eu também acho um bárbaro, porque daí muda totalmente o cenário também. É, Eu acho bárbaro também esse Um tipo de lugar coisa. que eu vi de dorama, assim, no Japão, é num dos portos que tem lá em Tóquio, que tem uns guindastes gigantes. Sim, sim. E o rapaz fala para a menina que se ela não queria ir ver as girafas. E ele leva ela para a vanzinha, que eles trabalham um negócio de alimentos, para a vanzinha. Os dois sentam para ver o pôr do sol com as girafas. E isso virou um ponto turístico romântico para casais. E não é nada demais, é um monte de guindaste laranja gigante lá no porto e nem o cheiro deve ser agradável, porque porto geralmente não tem E cheiro voltando bom, do tempo, foi exatamente desse porto, que é a bacia de Tóquio, que veio o Godzilla É. para destruir a cidade. Exatamente. Voltando do tempo. É exatamente o mesmo ponto na cidade. Acho E curiosíssimo. O Monte Fuji, que é um lugar de muito suicídio, também acaba sendo um ponto turístico para nós aqui. Na do verdade, é Ocidente. aos pés do Monte Fuji que Sim. tem um lugarzinho, o bosque E lá, que mais é um monte que de que é? lendas o assustadoras. que só assistindo Lugarzinho- dorama para você Um entender. lugarzinho bem essas- simpático, né? É, muito simpático. Não, mas assim, Carlos, eu acho que a gente não pode deixar de falar também de um nosso queridão aqui. O Homem-Aranha também virou um tokusatsu, certo? Certamente. E criou essa onda dos robôs gigantes, né? Você sabe que Ele tinha, por culpa ele do tinha robô, o Leopardo. O foi- Leopardo. Foi culpa do Homem-Aranha que introduziu os robôs gigantes nos Sentais. Por isso que Power Ranger tem robôs gigantes. Se não fosse o Homem-Aranha, não teria nada disso. Tanto é que agora no Homem-Aranha, o último que lançou, O Aranha Verso, né? é que tem a menininha Ele lá, ele que faz tem uma alusão, a né? aranha meca, né? Ele É. faz uma eu acho que Ela é do aquilo foi uma futuro. alusão ao Tokusatsu. Eu adorei de fato. isso. E o legal é que você vê que quando ela fala do picar, ela fala que é uma aranha cibernética que picou ela e deixou os poderes
para ela. Então tem tudo isso Tem também. tudo uma relação. Ah, também tem o caso, né? E as musiquinhas? Quem aqui nunca cantou as musiquinhas de abertura de Tokusatsu? Você já cantou, né, Carlos? Fala. Todas, não só uma. Jaspion Todas. e Changeman, principalmente. Eu lembro até hoje. Mas que vocês conhecem mesmo, músicas de dorama são muito bonitas. São todas os muito J-pop, os K-pops da vida que os caras usam, não sei como na China se tem um Tanto nome que, específico. assim, uma das doramas mais famosas do Japão é a Hanayori Dango. Ela é um mangá, ela teve um anime na década de 80. Ela teve a versão japonesa. Ela teve 2 versões chinesas, que uma atual está no Netflix, que é a Meteor Garden, e tem a versão coreana. Então, a história é muito extensa. Tem mangá, anime, todas as doramas. E, geralmente, o quarteto principal, que são 4 rapazes e uma menina, os 4 rapazes viram uma banda e faz turnê. Na versão japonesa, o principal já tinha um grupo musical, que faz shows até hoje, desde a década de 80. Ele faz shows no Japão e no Havaí. E quando o ator lá é muito famoso e é sempre o príncipe encantado do país, existe um contrato que ele não pode casar e ter relacionamentos na vida real, para não desiludir a paixão das fãs. As moças também. A moça famosa, as idols japonesas, coreanas, Não pode também casar. não pode casar, ao menos enquanto o contrato está acontecendo. Existem outros motivos, não só esse, mas esse também é um dos motivos. É um mundo diferente, né? Complicado, muito diferente daqui. Bem diferente. Com a diferença que depois, normalmente as moças terminam esse ciclo lá por uns 20 e tantos anos, acaba o contrato, ela já está com o pezinho de meia feito para o resto da vida, e daí tem a liberação. Daí pode namorar, pode casar. Então, nessa questão do Hanayori Dango, o principal é o Matsumoto Jun. Ele tem a banda dele até hoje, que é o Arashi. Que é Geralmente muito famosa, para quem não conhece. é muito famosa. Tem que- stand deles até no Anime Friends. Eles não vêm, mas tem um stand, porque a banda é muito cara. Se viesse, eu acho que eu seria a primeira da fila. E ele já tem 40 e poucos anos e ele não pode casar. E o contrato com a banda vai acabar. Ele hoje não faz nem tantas doramas mais como fez na época, mas o contrato de vida dele ele permanece porque ele é um ícone do Japão. Eu tenho mais perguntas sobre isso. Temos que encerrar essa parte. Voltamos daqui a pouquinho. Você cantava a música do Esquadrão Relâmpago? Quer fazer de novo? Qual que é o teu nome? Meu nome é Romário. Romário, o que você faz? Eu faço ilustrações, desenho animado, mangá, anime e jogos também de RPG também. Tá contando, você é de Jundiaí, né? Jundiaí, São Paulo. Quando que começou o seu desejo por desenhar? Quando que surgiu essa história? Desde os 7 anos. Desde que eu vi um desenho bem antigo, eu não lembro que desenho é. Você me empolguei, aí meus amigos me pôr para desenhar. Foi meus 3 amigos da escola, o Erickson e o Jason. Eles falaram, o que você quer ser no futuro? Eu falei, não sei, né? Eles falaram, vamos fazer desenho, então beleza, vamos então. Até hoje desenho para os meus amigos. E eu vejo também. Eu comecei a pintar esse ano também. É o terceiro evento que eu faço aqui já. Eu já fiz o Piracicaba, um aqui agora, e o de São José agora. Quando que você decidiu que é isso que eu quero fazer na minha vida, não quero que não seja só um hobby, só coisa que eu gostava de fazer, eu quero virar mesmo um desenhista? Eu quero que as pessoas conheçam meus traços por diversão mesmo. Não vou fazer aquele desenho tão grande, assim. É uma pessoa que reconheça os trabalhos do povo que faz hoje em dia também, né? Por exemplo, a pessoa faz o desenho mais perfeito que o meu. Eu considero bastante. A pessoa que faz mais ou menos, eu também. Eu sei que o trabalho que o povo faz, se esforça bastante. Eu também faço jogos também, de jogar RPG no computador. Eu vejo os jogos um que faz aqui no fundo aqui. O trabalho é bem perfeito, o trabalho dele. Eu sei o sacrifício que ele faz também, né? Fazer ilustração, fazer movimento, fazer um monte de coisa. Até hoje aqui eu soube também fazer aqui também. E acho que só. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as suas referências na área? O que você usa para te inspirar, para fazer os teus desenhos? Se eu for fazer inspiração, eu quero entrar numa editora. Lembra editora? Na GBC Editora. Eu tenho bastante história para fazer. Aí, como eu moro longe para São Paulo, eu quero mandar. Eu já tenho um rascunho tudo pronto para a história para fazer. Se eu pudesse trazer, eu ia trazer no próximo. Já dá pronto meus desenhos já. Mas eu só quis ser meio reconhecido, sabe?
Só isso, só. Muito obrigado. Oi pessoal, este é o Claquete em Cena aqui no terceiro São José Anime Fest. Estamos aqui para acompanhar o evento e conversar com os artistas que vieram expor as suas obras. Vem com a gente. Qual que é o teu nome? Leonardo, Você é de onde? Mogi Mirim. E você faz o quê? Eu faço diagramação e também nas horas vagas eu desenho. Quando que surgiu essa paixão por desenho? Quando que você começou? E quando que você resolveu, não, eu quero fazer uma coisa não só por hobby, eu quero participar dos eventos, eu quero fazer mais coisas e por aí vai? Então, desde que eu me conheço por gente, eu desenhava. Então, os meus pais sempre me incentivaram e desde pequeno já sabia que eu ia ser artista quando crescer, entendeu? Então, foi uma coisa bem natural. E agora que você participa de eventos, você está cada vez mais mostrando a sua arte, o que você pensa para o futuro? Quais são os seus objetivos, os seus projetos, os seus desejos? Então, a gente tem bastante ideias para expandir a operação aqui de desenho, como, por exemplo, pretendo fazer histórias em quadrinhos para vender, talvez até conseguir abrir uma editora, então tem bastante... Vendo aqui os teus desenhos, quais que são as suas referências maiores? Assim, o que você gosta de fazer, o que você mais gosta de desenhar? Então, geralmente eu desenho personagens de videogame ou de desenhos animados. O que você mais gosta? Muito obrigado. Viu? Estamos de volta hoje no Claquete em Cena comentando tudo sobre os doramas e as séries orientais. Você citou a questão da rede social, eu lembrei que, assim, que normalmente a gente não tinha muito acesso, sobretudo aos doramas, a gente até teve acesso a tokusatsu, enfim, algumas séries orientais. A Manchete. O dorama tudo Manchete, nossa Manchete. Record também. A Record chegou, a Band chegou, todo mundo chegou a ter em algum momento. Mas o dorama era uma coisa mesmo muito fechada, tinha pouco acesso. Foi a questão do streaming, né? Até por causa do sucesso. Eu acho que na Netflix tem alguns doramas, não tem? E agora Agora. a Netflix tem, e inclusive ela produz alguns, né? O Good Morning Call é produção parceria dela. Então ela vai nos mercados coreanos, chineses e japoneses e produz os seus próprios e acaba passando, que é uma forma que quem não teve contato até hoje de No conhecer caso esse de tipo dorama, coisa. comigo não foi fansub. Fansub é agora. Mas eu não gosto muito da legenda, que às vezes é meio errada, né? Às vezes? Eu pegava Às vezes? no Liberdade. A legenda, e às vezes. amigas minhas, da minha irmã, principalmente da minha irmã, que ela tem mais contato com gente de banqueô, essas coisas, eles emprestavam as mídias em DVD, a gente copiava e assistia. Tanto é que eu conheci o Matsujun assim. Aí agora a gente está atrás das outras doramas. E, incrível que pareça, a Mulan, que vai vir no live action, ela é muito famosa por doramas na China. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Ela é uma grande atriz de doramas e filmes lindos. O ano passado, ela estreou com um filme chamado Once Upon a Time. Só que Era Uma Vez não com a cultura nossa, de Irmãos Grimm, essas coisas. Era uma vez da cultura oriental, falando da lenda da raposa, que é a Kitsune, que é muito conhecida por causa de animes, um demônio, né, Kyuubi, e com um pavão. Pergunta, por que essas coisas nunca chegam pra cá? Porque é um servidor privado deles. Eles têm muito disso de preservar, principalmente da Love 020, que é um jogo falando da cultura chinesa de uma determinada região da China. É a cultura medieval deles lá. Então, eles preservam o jogo até numa parte fechada. Eu tenho o jogo no computador e no celular. Só que ele está em chinês arcaico. Então, é um pouco complicado. Você sabe falar chinês arcaico?
Não, muita gente, eu acho que, creio eu, quis aprender japonês por causa disso. Né, Carlos? O Carlos com japonês e eu com Mas chinês. eu tenho certeza que a gente... Por muito tempo você cantou as aberturas do... Eu arranhava do nas aberturas do Changerman Changeman, em do portunhol, né? Jasper. Certamente, né? A gente fingia que cantava, né? Fingia que cantava, fingia que sabia cantar, né? É. Também. Eu achei na internet a versão no nosso alfabeto, mas a pronúncia em japonês das músicas do Jaspion, do Changeman e do Flashman. Tanto que, por causa desse contato, eu não consigo assistir na versão nacional, né? Eu não consigo ver com as nossas vozes aqui. Eu tenho que ver no original, porque O meu ainda... depende. Se é um anime que grita muito, daí é tipo Mirai Nikki, Ah. eu não consigo ir pro... Nossa, me dá nervoso. Aí no berrando. Kakegurui eu também escutei dublado, porque eu acho a dublagem brasileira muito boa. Agora, deixa eu perguntar E aqui... a Jabami não grita tanto. Diga. Eu não posso perguntar para você, porque você não conhece muito Tokusatsu, certo? Razoável. Mais ou menos, né? Então, vamos lá. Diego, Paola, Carlos. Qual o seu robô favorito? Pra mim é o Dylion. Sigo o Pra mim é o relator Dylion. Denis. Sigo o O relator. meu era o Flash King lá do Flash do Flash. King? O caminhão lá, O caminhãozinho? o caminhãozinho. Cara, eu sempre sou Foi o primeiro seriado de Sentai que introduziu um segundo robô, segundo que robô. hoje é norma. Hoje não tem só o segundo, tem o terceiro, o quarto, Depois o quinto, teve o o sexto, o Maskman, sétimo, se eu o não oito. lembro, eles também tinham um caminhão lá também. Eu gostava do Megazord, pronto. Megazord. Não deu, Ficar de fora. do Jill Danger. É. Enfim, e nem sempre acaba com um robô, né? A gente tem que encerrar também com um robô, né? No nosso episódio de hoje. Muito obrigado, gente. Paola, Denis, Serginho. E até a próxima, com mais produções, talvez acidentais.